O Inter perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense dentro do estádio Beira-Rio e tirou de vez o restante de paciência que o torcedor tinha com os jogadores. Em uma primeira etapa promissora, com atuações individualmente e inesperadamente destacadas, que ruiu no segundo tempo a partir de alterações mal feitas, jogadores que entraram fora de ritmo, alguns jogadores cansados e que perderam qualquer possibilidade de competitividade durante o jogo contra um Atlético Paranaense organizado, que mexeu bem, cresceu, dominou o Inter na segunda etapa e poderia até golear. A coisa ficou feia para o Inter e tem motivo, e tem explicações, e a gente dá elas agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vamos falar um pouquinho sobre essa derrota acachapante do Internacional. 2-0 para o Atlético Paranaense dentro do estádio Beira-Rio, o que escancara o péssimo momento que o time do técnico Mano Menezes vive. Duas vitórias parecidas por um ponto de vista. Contra o São Paulo por 2-0 no Morumbi, contra o Atlético Paranaense aqui por 2-0 e duas derrotas onde o Inter foi completamente inferior e amorfo ao adversário. Aqui no Beira-Rio é verdade durante 45 minutos. Mano surpreendeu e assim, eu tô errando todas as leituras de escalação. Quando eu acho que o Mano vai preservar, porque todo o ambiente fala que ele vai preservar, ele não preserva e ele não preservou. E ele colocou força máxima em campo de novo. Kehler, Bustos, Vitão, Moledo na vaga do Mercado e René, Baralhas na vaga do Campanharo, Depena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson com o Luiz Adriano na frente. A grande verdade é que o Maurício seria titular na vaga do Luiz Adriano com o Pedro Henrique jogando na frente, centralizado. Mas isso não aconteceu em função de tudo que a gente falou na live da tarde do A Dupla sobre o Maurício, o episódio do envolvimento dele, a citação dele em conversas interceptadas pelo Ministério Público na investigação que apura manipulação de resultados. Isso fez com que o Inter afastasse o Maurício de maneira preventiva e colocasse o Luiz Adriano. Seria Maurício pela direita, Wanderson pela esquerda, Alan Patrick por dentro e Pedro Henrique centralizado. Acabou se tornando o Luiz Adriano na vaga do Maurício e aí Pedro Henrique do lado direito, Wanderson do lado esquerdo e o Alan Patrick centralizado. Mas Mano mudou taticamente o ataque. E a gente viu um Pedro Henrique que da ponta direita flutuava, a gente viu um Luiz Adriano que da posição mais adiantada recuava e flutuava também por outros setores e deu certo. O primeiro tempo do Internacional foi melhor que o do Atlético Paranaense, com atuações individuais inesperadas. O Luiz Adriano fez um bom primeiro tempo, colocou duas bolas na trave, participou ativamente de jogadas, fez um bom primeiro tempo Luiz Adriano. O Bustos finalmente fez um bom primeiro tempo, avançando com fluidez, fazendo bons cruzamentos. O Pedro Henrique perdeu alguns gols, é verdade, mas atacou bastante e o Inter desperdiçou algumas oportunidades. E com essas oportunidades, enfim, acabou não fazendo o gol no momento que teve da partida. E aí volta aquela crítica que o Mano Menezes já havia feito à equipe. O Inter não sabe aproveitar os seus momentos dentro do jogo. Teve um primeiro tempo de momentos e não aproveitou. E aí na segunda etapa, o Paulo Turra faz a mexida que destrói o Internacional. Ele tira o Thiago Andrade e coloca Canóbio, que pelo lado esquerdo do ataque do Atlético Paranaense fez um inferno na defesa do Inter. Inicialmente contra Bustos, ganhando todas as disputas. E aí o Mano começa a mexer no time que estava cansado. Já no intervalo, ele tira René e coloca Tauan Lara para preservar René. Tudo bem, Tauan Lara acho que não fez uma má partida. Mas depois ele começa a mudar. Ele tira, por exemplo, Luiz Adriano e Bustos, os dois jogadores que faziam inesperadas boas partidas. E coloca Igor Gomes para tentar segurar o Canóbio e Gabriel Barros, que não consegue ganhar nenhuma disputa pelo lado direito. Foi constrangedora a estreia do Gabriel Barros. E foi através do Gabriel Barros que sai o gol do Atlético Paranaense. Uma pressão sempre pelo lado esquerdo, o Atlético levando vantagem por ali. O Inter afasta 3 vezes a bola, as 3 vezes para o lado direito da defesa. E nas 3 vezes o Gabriel Barros perde. Até que ela chega no pé do Christian e o Christian, volante do Atlético, acerta um belíssimo chute da intermediária no ângulo do goleiro Kehler para abrir o placar no estádio Beira-Rio. E aí houve um descontrole. O Mano completamente desconfigurou o time, também por cansaço. Ele tira Baralhas, bota Estevão. E ele tira Wanderson e bota Luca. Vamos prestar atenção
no time do Inter que encerrou a partida. E eu comentava isso com os outros repórteres atrás do gol. O time era Kehler, Igor Gomes, Vitão, Moledo e Tauan Lara. Depena e Estevão como os dois volantes. Alan Patrick absolutamente cansado. Luca, Gabriel Barros e Pedro Henrique completamente cansado também. Não tem como ganhar com esse time. Não tem como ganhar com esse time. E o time do Inter completamente descaracterizado no final foi uma das razões do Inter ter perdido. Alan Patrick seguiu em campo completamente extenuado. Teve um lance, por exemplo, de um contra-ataque do Atlético Paranaense, que poderia ter sido antes do segundo gol, que o Estevão dá um passe para o Alan Patrick, a 2 metros ele não consegue alcançar, gera o contra-ataque do Atlético Paranaense. E aí, era tão ruim a situação do Internacional e o Atlético Paranaense tomou tanto conta do jogo depois do primeiro gol que veio o segundo. Num balão do goleiro, o Bigode saiu nas costas da defesa e conseguiu ainda de cavadinha fazer um golaço, encobrir o Kehler para matar de vez o Beira-Rio, um clima de velório, um clima melancólico e uma derrota acachapante do Internacional por 2-0. O Inter não teve elenco para trocar, terminou com um time fraquíssimo dentro de campo. Os 11 do Inter eram um time para não cair e está desgastado fisicamente, teve que trocar muito. E aí acabou se perdendo exatamente nessas trocas. Por isso o Inter perdeu. E a situação é bem preocupante para essa sequência próxima de Copa do Brasil e de Brasileirão. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!